Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Vamos começar aqui devagarzinho. Deixa eu levar um bate-papo inicial com vocês. Deixa eu apresentar para vocês, me apresentar, né? Nosso primeiro contato. Apresentar para vocês o nosso conteúdo desse primeiro ano e organizarmos algumas coisas que serão importantes para que nós possamos andar bem aí nesse primeiro semestre. Bom, eu sou o professor Flávio Perini, Flávio Maurício Perini. Eu tô, eu tô no IFES Cariacica desde 2009, quando eu entrei no IFES. Divido aqui a biologia com mais dois outros professores, a professora Andréia e o professor Felipe. E nós três somos os responsáveis hoje pela disciplina de biologia no IFES Campus Cariacica. A professora Andréia, ela pega as turmas de portos, o professor Felipe pega as turmas de MEFIM e eu sou da coordenadoria de administração, trabalho com vocês das turmas de administração. Então, eu sou professor das turmas de Adint 1, Adint 2 e Adint 3. MEFIM é manutenção eletromecânica ferroviária, o que a gente chamava de ferrovias. MEFIM. É o que se chama o que vocês costumam chamar de ferrovias aí. Mas enfim, então aqui na biologia vocês vão ter aula comigo. Nós temos 3 aulas nos horários regulares, né? No presencial. São 4 aulas por semana, na verdade, a gente vai ter aqui momento síncrono, esse momento online. 2 aulas por semana, porque são 2 aulas síncronas e 2 aulas de preparação. Mesmin, isso mesmo, dá no mesmo. 2 aulas síncronas, então, toda semana, né? Se vocês conversaram com alguém da turma 2 ou da turma 3, o ano passado, o ano letivo passado, era aula quinzenal, mas houve uma mudança, nós teremos aulas semanais, seguindo o horário que vocês têm como horário regular. No nosso caso, as nossas aulas, a menos que o horário mude, serão sempre nessa segunda-feira de 7h50 até 9h20. É o horário que está programado para a gente. Muitas vezes acabamos um pouquinho antes, vai depender de como a gente vai andar no desenvolvimento da teoria que a gente tem programada para a semana. Essa aula que a gente está tendo agora, na verdade, era para a gente ter tido semana passada. Não tivemos porque, pelo que eu percebi, vocês não tiveram acesso ao Moodle e não tiveram acesso ao link da aula. Então, na verdade, a semana passada eu já teria dado essa aula para vocês, estava programado, estava lá disponibilizado no Moodle, mas, pelo que me parece, vocês ainda estavam com problema ou estão com problema de acesso ao Moodle. Então, assim como eu fiz agora, repassei o link para líder. Na próxima semana eu faço a mesma coisa até que tudo esteja regularizado, tá? Mas sempre teremos disponível no Moodle até 24 horas antes da aula o link para a aula e o material que vocês podem estar utilizando para estudo e para acompanhamento. Tá bom? Então, quando vocês quando todos tiverem acesso ao Moodle, procurem ficar sempre atentos no início da semana, no domingo, no sábado, para ver a programação que vocês vão ter para a semana relativa a cada uma das disciplinas, não só para biologia. Tá bom?
Lá no Moodle eu sempre estarei colocando o link para vocês terem acesso ao livro didático de vocês, que é um material de estudo de vocês. Normalmente a gente coloca um material teórico complementar, uma teoria extra para vocês estarem estudando, com exercícios. Disponibilizo no Moodle a aula que a gente está tendo. Esse PowerPoint que vocês vão ver aqui, eu vou disponibilizar ele a vocês, que é um material de estudo. Então vocês usam esse PowerPoint como complemento de estudo para vocês, tá? No Moodle você tem o link da aula online, que é essa aula que a gente está tendo aqui agora. Aula essa que está sendo gravada e depois eu disponibilizo o link da gravação para quem quiser rever a aula, reveja quantas vezes necessário. Disponibilizar esse link da gravação eu acho importante para vocês e fiquem atentos com isso. Por quê? Porque às vezes você acompanhou, mas deu um problema na sua internet, você caiu e perdeu uma parte importante da aula. Como essa aula está sendo gravada, você pode depois voltar, rever a aula toda, rever o momento da aula, o pedaço que você perdeu ao seu critério. Então, acho que facilita o estudo de vocês. Então, sempre estarei disponibilizando ao final da semana ou durante a semana o link da aula gravada também. Tá? E no Moodle também vai ser disponibilizado regularmente avaliações. As avaliações, elas são avaliações que serão feitas após o término de cada módulo de estudo. O que eu quero dizer como módulo de estudo? A gente tem um módulo Características Gerais dos Seres Vivos. Aí depois eu coloco uma atividade avaliativa. Vamos estudar água e sais minerais. Uma atividade avaliativa. Então vocês terão ao longo do semestre várias atividades avaliativas. E essas atividades avaliativas serão elas que vão somar os pontos que vocês deverão ter ao longo do semestre para alcançar a aprovação ou fazer uma recuperação. Então, fiquem atentos também com as atividades avaliativas. Tudo bem? Cada atividade avaliativa vai ter uma pontuação baixa. Exemplo, vamos dar 5 pontos por atividade avaliativa. Aí nós vamos ter ao longo do semestre 10 atividades avaliativas, somando 50 pontos do semestre. Vocês têm que conseguir pelo menos 30, né? A nossa média ela é 30 por semestre. Atividade avaliativa e prova são a mesma coisa? Sim. O critério que a gente na biologia usa não é vir aqui tirar um dia para você ficar fazendo essa prova nossa, não. A gente dá uma atividade, vocês terão um tempo para fazer e depois a gente faz aí a correção e somatória do ponto. Atividade avaliativa e prova, mesma coisa. Tá bom? Então nós teremos provas quase que semanais, vamos colocar assim. Ou semana sim, semana não, a gente vai ter uma atividade avaliativa. Tudo bem? Beleza. Sempre que houver atividade avaliativa disponível, eu aviso, galera, terminamos esse módulo, então agora façam a atividade avaliativa. Agora fiquem muito atentos no que eu vou falar agora com vocês. Prestem muita atenção. Vocês têm um prazo para fazer as atividades avaliativas. Esse prazo normalmente é um prazo aí de 2 semanas, mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Tá? Após o prazo, a data limite, a atividade avaliativa, que ela é online, ela se encerra. E se você não fez,
você perdeu aquela atividade. Então se organizem. Se organizem, tá? A atividade ela não é aberta hoje e fecha amanhã. Não, vocês vão ter no mínimo uma semana, normalmente 2 para estar fazendo a atividade. Então se organizem, tá? Façam a atividade no tempo que for disponibilizado, que não vai ser um tempo curto, mas sim um tempo longo para vocês. Porém, como é um tempo longo, eu não aceitarei atividades entregues fora do prazo. Tá bom? Que isso fique claro. Tá? Entendido isso? Ah, professor, não deu tempo de eu fazer, tem como abrir a atividade de novo? Não! Vocês não têm 2 horas para fazer, vocês não têm 3 horas para fazer, vocês têm uma semana. Se em uma semana você não conseguir separar um tempinho para fazer 10 questõezinhas de biologia, 15 questõezinhas de biologia, aí você não tem organização nenhuma para o seu estudo. Então, depois que vencer o prazo, fechou. E quando nós chegarmos no final do semestre, a nota semestral de vocês vai ser exatamente a somatória dessas atividades avaliativas. Se chegar no final do semestre, o professor deu 10 atividades, eu fiz 5, e com essas 5 eu não consegui média, você vai ficar de recuperação. E se não fizer a recuperação, vai ficar retido. Tá bom? Porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com os nossos momentos de estudo. Nós estamos vivendo um momento que não é o momento que nós queríamos. O ideal era a gente estar tendo essa aula presencial. O ideal é um encontro presencial, vocês estarem ali na sala de aula, num ambiente adequado de estudo. Como não é um ambiente 100% adequado de estudo, a gente tem que ter uma rotina de estudo. E essa rotina de estudo envolve responsabilidade de todo mundo. Responsabilidade nossa para estar fazendo um trabalho bacana para vocês, e responsabilidade de vocês para estar separando o horário de estudo e de desenvolvimento das atividades. Então, tenho responsabilidade com esses horários de vocês. Tudo bem? É o que eu peço. E é o compromisso que eu acho que vocês têm que ter. Show de bola? Então, fechamos essa primeira parte de informação, hein? Aula semanal. A gente tem 1h40 disponibilizado para essa aula semanal. Às vezes vai 1h40, às vezes a gente acaba um pouquinho antes. Atividades avaliativas regulares com um prazo final que não é alterado. Disponibilizado para vocês sempre no Moodle. Link do livro didático. Material extra, exercícios e videoaulas. O que facilita o estudo de vocês. Então, além da aula online, você ainda tem disponibilizado a videoaula, que você pode rever a hora que você quiser. Beleza? Alguma pergunta nessa primeira parte? Não? Show de bola. Tendo pergunta, é só parar e perguntar, tá, pessoal? Pode falar, Lohan. Se por acaso eu tiver feito a atividade, mas não consegui te enviar por questões de queda de internet, teria como enviar pós-prazo?
Presta atenção. A atividade, ela não é enviada, ela é respondida automaticamente online. Então, se você entrou e respondeu, automaticamente ela é enviada. Então, o que eu aconselho? Você tem 2 semanas para entregar a atividade. Não deixa para fazer 1 hora antes de acabar o prazo, não. Se organiza. Se organiza para fazer um tempo antes, porque se porventura naquele momento você não conseguir acesso, não consegui acesso naquele momento. Pô, mas você deixou para fazer um troço de 2 semanas, deixou para fazer 1 hora antes de acabar? Então se organiza antes. Porque você só vai conseguir fazer a atividade se você entrar lá online, porque ela é online. Então não vai ser aquela atividade que você vai fazer em casa, vai salvar e depois vai me enviar. Não é assim. Ela é online. A hora que vocês começarem a ver as atividades, vocês vão perceber isso. E vou repetir. Eu coloco de 1 a 2 semanas de prazo, exatamente para vocês não terem esses problemas. Se a gente coloca 2 semanas, você deixa para fazer meia hora antes de entregar, e naquele momento a sua internet ficou ruim, é porque você não se organizou direito. Tá bom? Então, se organize para que não tenhamos esses problemas de a internet caiu na hora que eu ia enviar, porque não é assim, você só vai conseguir entrar se você tiver com a internet. E à medida que você vai marcando os itens, automaticamente eles já são enviados. Tá bom? Lista de presença. Como eu falei, as aulas elas são gravadas. Então, naturalmente, quando vocês entram, aparece o nome de vocês aqui. Essa aí já é a minha lista de presença. Então, eu tenho tudo gravado aqui. Quem apareceu, quem não apareceu. Tá bom? As atividades avaliativas serão feitas por meio do Moodle. Moodle é o AVA, é o sistema de ensino a plataforma de ensino que a gente usa no IFES. O AVA, ou Moodle. Professor, Oi, pode falar. o senhor falou em relação que quando a gente marca a questão, já salva automaticamente e envia. Se por acaso eu marcar uma questão, aí depois de reler ela novamente, querer marcar uma outra resposta, qual que vai salvar? Então, isso aí vai depender da atividade que eu colocar. Normalmente, eu coloco a atividade com 2 tentativas. Você tem a possibilidade de ter uma tentativa ou 2. Se for uma atividade com uma única tentativa, depois que marcou já era. Por isso, muito atento na hora de desenvolver as questões. O que eu aconselho? Tá ali fazendo. Fica com um papelzinho do lado e faz um gabarito no papelzinho. Aí depois que você tiver certeza do que você quer marcar, vá lá e marca os itens. Assim você não corre o risco de, marquei errado, entendeu? Entendi, obrigada. Mas não tem mistério não, vocês vão ver que é tranquilo, as atividades avaliativas são atividades tranquilas. Quem faz todas as atividades avaliativas não tem problema ao final do semestre. Quem é que tem problema no final do semestre? Quem não faz as atividades. Porque se você não faz atividade, você não tem a pontuação. Agora, quem faz são exercícios, pessoal. Exercícios. Nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Então, fez as atividades, acompanhou direitinho, o resultado final é sucesso. E, na verdade, a minha maior preocupação não é nem a atividade avaliativa. Presta atenção qual é a minha preocupação com vocês. A minha preocupação com vocês é que vocês tenham absorção do conteúdo. O que eu estou preocupado é com a aula que você assiste. O que eu estou preocupado é com a teoria que você vai assistir. Se você vai ou não vai absorver aquilo ali. Porque o mais importante para você não é uma prova, o mais importante para você é aprender. E o que eu quero é isso. O que eu quero é que você aprenda.
Por isso que eu digo, olha, depois eu disponibilizo a videoaula e você revê quantas vezes quiser. Porque eu vou repetir, o importante para vocês não é uma nota. Óbvio, a nota tem que ter para poder avançar, passar de ano, vamos colocar assim. Mas o importante é aprender o conteúdo. Porque é para isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para aprender, para sair daqui com o que nós precisamos de um conteúdo de biologia absorvido por vocês e que isso você possa usar lá na frente para fazer um Enem, para fazer um processo seletivo, para uma atividade profissional de vocês. Então, o mais importante, assistam as videoaulas, entendam o conteúdo, aprendam a biologia. A atividade avaliativa, ela é uma documentação que é necessário para que nós tenhamos uma pontuação para vocês avançarem de ano. Tá bom? Na atividade aparece uma questão de cada vez. Vai aparecer a questão 1, aí você vai ter as opções de marcar, vai pular para a próxima, uma de cada vez, tá? Mais alguma pergunta? Pode fazer. Professor, você sabe quando a sua matéria vai aparecer no Moodle? Tem uma previsão? Então, eu até mandei semana passada um e-mail para o órgão responsável por esses sistemas, mas eles ainda não me passaram um retorno. Eu acredito que mais tarde eles me passem um retorno, né? Mas eu não sei. Eu vou voltar a cobrar isso, né, dos órgãos que fazem, do setor responsável, né, para o mais cedo possível vocês terem acesso. Porque, na verdade, eu só posso começar a passar a atividade avaliativa para vocês depois que o Moodle estiver disponível para todo mundo, né? Fora isso, a gente não começa com as atividades avaliativas, tá? Tem um padrão do número de questões ou varia de acordo com a atividade? Varia de acordo com a atividade, Lohan. Biologia. Tem boa dicção. Fala bem. Beleza? Mais alguma coisa? Luísa? Não, Luísa? Não, eu deixei meu áudio ligado sem querer. Show de bola. Professor, Não vou pedir para bom vocês dia. abrirem câmera. A minha câmera eu vou fechá-la daqui a pouco, tá? Porque às vezes a câmera pesa e oscila mesmo. Então eu fecho a minha câmera para poder facilitar. Vou até fechar agora para não atrapalhar mais o andamento de vocês. Coloquei a minha câmera para vocês verem a minha cara, saber com quem que vocês estão falando. Vou fechar a câmera até para não ficar tão pesado. Melhor aí o rodar para vocês, tá bom? Tudo bem? Posso fechar a câmera então e ficar só no áudio? Vou fechar, tá? Porque melhora para vocês. Prof, Pode falar. professor, bom dia aqui. Eu vi a pergunta do Lohan, que as questões aparecem uma embaixo da outra, você falou que é uma de cada vez. Tem como eu voltar para a questão anterior? Ou Tem. vocês não dão essa opção? Tem. Ah, tá bom. Tem como você avançar, tem como você voltar. Só que é aquela coisa como eu falei. Marcou, depois que você marcou, a questão ela passou para a próxima, ela já é enviada, entendeu? Então, só marca na hora que tiver certeza. Mas a coisa que mais acontece comigo é me arrepender da questão, e não por cola mesmo, mas porque eu lembrei de Eu alguma coisa. entendo. Eu entendo, é normal. Por isso que normalmente a gente coloca duas chances. Ah, eu posso refazer ela uma vez, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta em relação a essa parte inicial?
outra coisa. Eu vou disponibilizar aqui o meu número e eu gostaria que alguém, não agora, tá? Depois, criasse um grupo no WhatsApp para que nós pudéssemos ter um acesso mais rápido uns com os outros. Ao invés de eu disponibilizar o link da aula para líder, eu já disponibilizo direto no grupo, entendeu? Então facilita a nossa comunicação. Ah, teve dúvida? Pode mandar a dúvida lá no grupo do WhatsApp, eu tiro a dúvida de vocês. Ah, li a dúvida, gravo, mando de volta, enfim. É uma comunicação muito mais rápida. Eu acho que hoje a internet ela traz também essas vantagens, né? E os grupos de WhatsApp eles são muito vantajosos nesse sentido, uma comunicação dinâmica. Então, Professor, a Oi. gente pode fazer um grupo com você e alguns outros professores, porque nem todos sugeriram essa ideia do grupo. Alguns sugeriram, né? Para não ficar um monte de grupo, a gente podia fazer um grupo só de, por exemplo, exatas e outro só de humanas. Então, eu acho melhor um grupo de cada disciplina. Porque no grupo de cada disciplina você fica com as informações restritas àquela disciplina. Entendeu? Você começou a juntar a informação de matemática, de biologia, de química, você se perde. Tá bom? Então, grupo separado. E o grupo que vocês fizerem agora, ele vai servir para o segundo ano e para o terceiro. É só mudando o nome. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, entendeu? Mais separado eu acho melhor. Tá? Vou botar meu número aqui. Então, agora não. Depois, crie esse grupo, adicione todos os alunos e me adicione. Tudo bem? Além do grupo, vocês podem entrar em contato comigo também pelo e-mail. Tá aí, ó. Entrando em contato por e-mail. O WhatsApp, normalmente a gente responde mais rápido que o e-mail, porque o e-mail a gente não está abrindo toda hora. O WhatsApp está ali o tempo todo em contato direto. Beleza? Então, fala, Nicole. Não? Então, linhas de contato, WhatsApp e e-mail. Aulas semanais, 1h40 por semana de aula síncrona, online. Videoaulas, material extra complementar com exercícios. E atividades avaliativas regulares. Nicole está digitando, vou esperar. Até por essa questão de internet estar caindo, a questão de eu gravar a aula é importante para vocês, porque aí vocês podem depois, se for o caso, baixar, assistir a aula em outros momentos. Eu acho que facilita a vida de vocês. Tá bom? Se não tiverem mais perguntas, passamos para a segunda parte, que é a parte do conteúdo. Conteúdo da... Perdão. Conteúdo da biologia. Biologia de vocês, a biologia de primeiro ano, ela envolve o estudo de características gerais dos seres vivos, envolve o estudo da bioquímica celular, que é estudar os nutrientes que compõem os seres vivos, citologia, que é o estudo da célula, reprodução, sistema reprodutor humano,
e histologia, que é estudo dos tecidos. Então, esses são os conteúdos que nós vamos estudar ao longo do ano. Depois eu vou fazer um arquivozinho e passo para vocês a descrição de todos esses conteúdos. Tá bom? Mas, basicamente, é o que nós vamos ter de conteúdo para essa biologia celular. Características gerais dos seres vivos, bioquímica celular, citologia, que é o estudo da célula, reprodução e desenvolvimento, reprodução e embriologia e histologia. Bastante conteúdo, bastante coisa, mas que a gente consegue trabalhar bem até o final desse ano letivo. A expectativa é que no segundo semestre nós estejamos presencialmente. Enquanto não estivermos presencial, sempre aqui online. Histologia com H. Beleza? Hoje a gente começa com características gerais dos seres vivos. Vamos começar então a nossa aulinha teórica? Pode falar, Isabelle. Professor, acho que todo ensino médio está sendo mais ou menos assim, né? Porque se olhar os nomes, né, a gente estudou no fundamental, mas vai ser mais aprofundado, é isso? É isso aí. O ensino médio, na verdade, é repetir o que vocês veem no fundamental, com uma ou outra coisa nova. Só que agora mais aprofundado, um estudo mais específico. Lá no fundamental, vocês têm primeiro contato com a ciência. E aqui a gente começa a separar a ciência. Lá você tinha ciências. Aqui a gente já separa química, biologia, física, entendeu? E aprofunda um pouco mais, melhora um pouco mais o estudo dessa ciência. Agora, no nosso caso, uma ciência biológica, só biologia. Que não sei se o pessoal aconteceu mesmo, que comigo no nono ano eles já dividiram, entendeu? Sim, no nono ano já começa a dividir biologia, química e física. Mas é bem básico, né? Mas é isso mesmo. Citologia eu estudei muito, Jesus Cristo. Qual? Citologia. Ah, mas no nono ano, a maior parte da biologia que vocês estudam é exatamente citologia. Mas agora o que vocês vão ter ao longo desses 3 anos? Vocês vão ter citologia, embriologia, histologia, zoologia, botânica, genética, evolução, biotecnologia. Então vocês vão ter uma carga gigantesca de biologia. Por isso, 3 anos. O que vocês veem no nono ano é só assim, uma introdução, uma base inicial da biologia, tá? Tá, a genética a gente vai estudar quando? Genética é no 3º ano. Ó, o primeiro ano é citologia, bioquímica, embriologia, histologia e reprodução. No segundo ano vocês têm taxonomia, vírus, bactérias, protozoários, fungos, zoologia e botânica. E fisiologia humana. E no terceiro, genética, evolução e ecologia. Então são 3 anos com uma carga horária de biologia bem significativa. Respondendo aqui o Lohan, tem uma média ou máxima de questões nas avaliativas? Tem. A gente coloca aí de 10 a 15 questões. Mais ou menos isso aí, de 10 a 15 questões. Depende do assunto que a gente está trabalhando, do conteúdo. Beleza? Mais perguntas? Senão a gente vai começar na teoria. Então vamos lá, hein, pessoal.
Tem alguém digitando. Show de bola, show de bola. Então, olha só, vou começar agora no estudo, na nossa teoria. Tendo dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Ou então anota aí e tira a dúvida depois. Tá bom? Hoje a nossa aula é uma aulinha introdutória da biologia. Então vamos lá. Hoje a gente vem com a nossa aula 1 da biologia. A primeira aula do primeiro conteúdo da biologia, que é procurar entender as características gerais dos seres vivos. Entender o que é a biologia, entender o que é um ser vivo, como identificar um ser vivo por meio das características gerais, introduzindo alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar assim, ó. Biologia. Com certeza vocês em algum momento estudaram a biologia, nono ano provavelmente. O professor de biologia de vocês, no nono ano, ele já introduziu o conceito do que é a biologia. E vocês já tiveram a primeira base, que é o que a gente vai procurar reconhecer aqui hoje. A palavra biologia, ela é uma palavra que tem dois segmentos de origem grega. Primeiro segmento, bio, vem de bios, que significa vida. O segundo segmento, logia, vem de logos, que significa estudo. Então, ao pé da letra, biologia significa o quê? O estudo da vida. É o ramo da ciência que se destina ao estudo da vida. Estudar a vida em todos os aspectos possíveis, em toda a sua abrangência, é a biologia. Mas aí vem a primeira pergunta: o que é vida? Quando a gente tenta entender a palavra vida, o que é vida, a gente percebe que o conceito de vida ele é um conceito amplo, é um conceito diversificado, é um conceito que você vai encontrar inúmeras definições. Então, chegar a um conceito inicial para a vida é muito diversificado. E aí a gente vai aqui, dentro da biologia, criar inicialmente um entendimento do que poderia ser definido como vida. Eu coloquei aqui, ó, processo em curso do qual os seres vivos são uma parte. Espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. É aquilo que faz com que um ser esteja vivo. Se vocês prestarem atenção nessas pequenas definições que eu coloquei aqui para vocês, em todo momento o que eu estou destacando como vida? Algo que está presente no ser vivo. Então, na verdade, definir vida é muito complexo. Definir vida é muito diversificado quanto à questão de conceito. Porém, todos os conceitos de vida estão relacionados ao ser vivo. Então, melhor do que definir vida é identificar um ser vivo, porque todas as características que um ser vivo possui são características que estão interligadas com a vida. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diferenciar os seres vivos. Porque, diferenciando o ser vivo, a gente consegue perfeitamente identificar o que é uma unidade biológica viva. E para diferenciar o ser vivo, o que eu preciso? Eu preciso de algumas características. As chamadas características gerais dos seres vivos. Que são características que permitem que nós possamos diferenciar uma unidade viva de uma unidade biológica não viva. Diferenciando unidade viva de unidade não viva, nós conseguimos entender o que é vida. E o que nós, na biologia, estudamos. Primeira característica do ser vivo, organização celular. Segunda, composição química complexa. Terceira, ciclo de vida. Quarta, nível de organização. Quinta, metabolismo. Sexta, nutrição. Sétima, transformar matéria orgânica em energia para o metabolismo celular. Oitava, reprodução e hereditariedade. Nona, responder a estímulos no ambiente. Vamos separar cada uma delas aqui bem devagarzinho. Beleza?
Organização... Professor, Pode falar. esse slide vai ficar salvo no Moodle? Vai ficar disponível para vocês no Moodle. Tá bom, obrigada. Tá bom? Primeira característica do ser vivo, organização celular. Todo ser vivo é formado por célula. Tem uma exceção, que são os vírus. Fora os vírus, que são partículas infecciosas, que se fala muito deles hoje em dia por causa do vírus do Covid, né? Mas fora os vírus, todo ser vivo é formado por célula. A célula é a unidade básica formadora de praticamente todos os seres vivos. Os vírus, apesar de não serem formados por células, eles precisam de células para se reproduzir. Então a vida, ela obrigatoriamente depende de uma organização celular. A célula é a menor unidade biológica capaz de desenvolver todas as características de um ser vivo. A gente vai ter, nesse nosso primeiro ano, uma parte da biologia que se preocupa em estudar só a célula, que é exatamente o que eu chamei para vocês de citologia. Então a gente vai ver os diferentes tipos de células. Nós vamos entender como que se organiza estruturalmente uma célula e vamos entender o funcionamento da célula e como que ela participa da formação dos seres vivos. Então, primeira característica básica de ser vivo: todo ser vivo é formado por célula ou depende da organização celular. A única unidade biológica que desempenha a característica de ser vivo e não é formado por célula é o vírus. Porém, ele precisa da célula para desempenhar as suas atividades biológicas básicas. Mas nós vamos ver os vírus depois em um estudo à parte. Células que basicamente se dividem em tipos e que se organizam em diferentes números. Os seres vivos, de acordo com o número de células que eles possuem e de acordo com a organização e complexidade das células, podem ser divididos em duas categorias. Quais são essas duas categorias? Seres formados por uma única célula, unicelulares. Seres formados por várias células, pluricelulares. Células que são mais evoluídas, eucariontes. Células que são mais primitivas, procariontes. Então nós podemos iniciar a classificação das células dessa maneira, dos seres vivos dessa maneira. Então chamaremos de unicelulares todos os seres formados por uma única célula. Bactérias são unicelulares, protozoários são unicelulares, alguns fungos são unicelulares, algumas algas são unicelulares. A célula é o ser vivo, no caso dos unicelulares. Pluri ou multicelulares, tanto faz. Pluri ou multicelulares, seres formados por várias células. Formando tecidos ou não formando tecidos. Alguns possuem células que se organizam em tecidos. Outros possuem várias células que não se organizam em tecidos. Quem são os pluricelulares? A maioria dos fungos, algas, todos os animais e todas as plantas são pluricelulares ou multicelulares. Os fungos e as algas não formam tecidos. Os animais e as plantas formam tecidos. Então nós vamos ter os momentos para estudarmos cada um desses grupos de pluricelulares. Procariota ou procarionte é aquela unidade biológica portadora de células que não tem uma membrana que delimita um núcleo. O material genético, esse aqui é o material genético da célula, aqui no meio, ó. Esse material genético, ele está disperso no que nós chamamos de citoplasma. O citoplasma é a região média, o meio da célula, delimitado por uma membrana, chamada membrana plasmática. O material genético
ele normalmente fica guardado dentro de uma região que nós chamamos de núcleo. Ou então, ele fica disperso no citoplasma sem o núcleo. Quando não há núcleo, quando o material genético está disperso no citoplasma, a célula é caracterizada como uma célula procariota ou procarionte. Material genético fica espalhado no citoplasma. A célula procariota ou procarionte é uma célula mais simples, mais primitiva, que além de ter o material genético espalhado no citoplasma, ela vai ter pouquíssimas organelas citoplasmáticas. O que são organelas citoplasmáticas? São os órgãos da célula. Assim como nós temos um organismo com órgãos que permitem que nós realizemos as nossas funções vitais, coração, pulmão, rim, a célula, ela tem os seus órgãos. Só que os órgãos da célula são chamados de organelas e permitem as funções vitais das células. Existem dois tipos de organelas: organelas membranosas e organelas não membranosas. Organelas membranosas são organelas que têm membrana. Organelas não membranosas não têm membrana, como o nome já fala. A organela membranosa, ela só vai ser encontrada na célula eucariota. A célula procariota ou procarionte, ela tem apenas organela não membranosa. E a organela não membranosa que a célula procariota tem é uma organela chamada ribossomo, que é responsável pela produção de proteínas na célula. Então, o que eu quero que você visualize? O que é uma célula procariota? É uma célula que não tem núcleo organizado, material genético espalhado no citoplasma e não possui organelas membranosas. Só possui organela não membranosa chamada ribossomo. É uma célula mais primitiva. Tá bom? Nós vamos estudar com detalhes depois a célula procariota. Agora eu só quero a visão geral. A célula eucariota ou eucarionte, ela é mais complexa. Preste atenção nesse esquema, como que ele é muito mais complexo que o da outra célula. Ela tem um núcleo, ó. Olha aqui o núcleo dela. Aqui ele está em corte, né? Ele foi cortado para você ver ele por dentro e por fora. E o núcleo guarda o material genético. Esse núcleo, ele é delimitado por uma membrana. Essa membrana chama-se carioteca. Carioteca é o nome que nós damos à membrana do núcleo. Por isso, as células que têm núcleo delimitado por uma membrana carioteca são chamadas de eucariota ou eucarionte. Eu significa inteiro, verdadeiro. Carionte vem de carion, que significa núcleo. Carioteca é a membrana do núcleo. Então, eucarionte é uma célula que tem um núcleo verdadeiro, delimitado por uma carioteca, por uma membrana. Então, eucariontes são seres vivos nos quais as células possuem uma membrana envolvendo o núcleo. E além do núcleo, também possui o quê? Várias organelas espalhadas no citoplasma, as chamadas organelas membranosas. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, um núcleo, organelas distribuídas no citoplasma, tanto numa célula animal quanto numa célula vegetal. Professor, Fala, pode perguntar. o eucarionte é a célula que significa... Eucarionte significa
Falhou aí. Eucarionte significa núcleo verdadeiro. Então, uma célula eucarionte é uma célula que tem um núcleo verdadeiro. O que é um núcleo verdadeiro? É um núcleo delimitado por uma membrana. Olha para esse esquema aqui, ó. O núcleo delimitado pela membrana. Tá aparecendo uma bolinha vermelha para vocês acompanharem? Sim. Tá, então tá bom. Então olha aqui, ó. Esse aqui é o núcleo delimitado por uma membrana. Tá bom? Olha esse esquema aqui. Não tem núcleo delimitado por uma membrana. Tá vendo? Então esse vermelhinho que você tem aqui, essa linha vermelha aqui tortuosa, é o material genético, é o DNA da célula. Está espalhado no citoplasma da célula. Então é procariota. Ó, pro significa o que vem antes. Carionte, núcleo, o que vem antes do núcleo. O que vem antes do núcleo? A ausência. Então, o núcleo não está formado ainda, procarionte. Eucarionte, o núcleo está formado. E aí, como o núcleo está formado, a célula é uma célula mais evoluída, mais complexa. Então, além do núcleo formado, o que ela tem também? Organelas. Ó, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, lisossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, peroxissomo, ribossomo, cloroplasto, tudo isso é organela. A gente vai estudar cada uma em separado, tá, pessoal? Aqui é só para a gente ter a visão geral da coisa. Professor, Então, pode falar. as organelas membranosas, elas vão estar só nas células eucariotas, mas nas células eucariotas a gente também vai ter organelas não membranosas? Sim. A célula eucariota tem organela membranosa e organela não membranosa. Por exemplo, ó, tá vendo aqui centríolo? É uma organela não membranosa, tá? O ribossomo, tá vendo aqui o ribossomo? É não membranoso. Nota aqui, ó, olha a célula procariota, ela só tem ribossomo de organela, que é não membranoso. Agora olha a célula eucariota, tem ribossomo e tem outras organelas. Então as outras são membranosas, que não aparecem nos procariontes. Tá? Entendi, obrigada. Show de bola. Professor, Pode precisa falar. desenhar esse esqueleto aqui? Não entendi? Precisa desenhar essas células? Não, você tem ela aqui, você consegue enxergar e diferenciar, tá ótimo. Não precisa de desenhar, não. Tá bom? Vou repetir, esses slides serão disponibilizados para vocês, tá, pessoal? Vocês podem... Professor, sobre isso, como a gente ainda não tem acesso ao seu curso, e você disse sobre criar um grupo no WhatsApp, enquanto a gente não tem acesso ao curso, você poderia disponibilizar isso no WhatsApp? Sim, eu vou mandar um PDF para vocês no WhatsApp depois, isso aqui. Tá bom? Tá bom, obrigada. Manda ainda hoje, depois que criarem um grupo eu mando. Então vamos lá, antes da gente dar continuidade. Esclarecido o que é um procarioto e um eucarioto? Quando eu fizer a pergunta e ninguém responder nada, eu entendo que tá tudo certo, tá? Andei, hein? Bom, outra característica do ser vivo é a composição química que eles apresentam e que ela é muito complexa. Todo ser vivo se caracteriza por apresentar uma composição química com dois grupos de compostos, os chamados compostos inorgânicos e os chamados compostos orgânicos. Todo ser vivo tem na sua composição química água e sais minerais como compostos inorgânicos. Para você ter ideia, nós temos em torno de 65 a 70% de água dentro das nossas células. A nossa célula, ela tem uma quantidade gigantesca de água, 65% mais ou menos, pessoal. Sabe o que isso significa? Significa que se você pesasse 100 quilos, só para arredondar, 65 quilos seria água.
É muita coisa. Além da água, nós também temos sais minerais diversos. Nós temos dezenas de sais minerais compondo o nosso organismo. Cálcio, ferro, iodo, enxofre, sódio, potássio, magnésio, minerais dos mais diversos. A água e os sais minerais, eles são o que nós chamamos de substâncias inorgânicas. Moléculas muito pequenas, sais minerais em grande variedade, água em grande abundância, e que junto com os chamados compostos orgânicos serão os responsáveis pela composição das células e composição dos seres vivos. Os compostos orgânicos, eles são compostos mais complexos, se caracterizam por apresentarem cadeias carbônicas na sua composição e são representados por esses aqui, ó, glicídios, também chamados de carboidratos, lipídios, proteínas e os compostos proteinoides. O que são os compostos proteinoides? São os aminoácidos e os peptídeos, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos orgânicos. Água, sais minerais inorgânicos. Existe uma parte da biologia chamada bioquímica celular. A bioquímica celular é a parte da biologia que estuda esses compostos. Então nós vamos ter uma aula só para falar de água, uma aula só para falar de sais minerais, uma aula só para falar de glicídio, uma só para falar de lipídio, uma só para falar de proteína, uma só para falar de vitamina, uma só para falar de ácido nucleico. Então o que eu quero agora? Que nós saibamos que, compondo os seres vivos, nós temos dois tipos de compostos: inorgânicos, água e sais minerais; orgânicos, glicídio, lipídio, proteína, vitamina e ácido nucleico. Beleza? Ciclo de vida. Todo ser vivo possui e passa por etapas em um ciclo de vida. No geral, é aquela grande frase que nós temos, né? Todo ser vivo nasce, cresce, amadurece e reproduz, envelhece e morre. As etapas, o conjunto dessas etapas, nascer, crescer, amadurecer e reproduzir, envelhecer e posteriormente morrer, representa o ciclo de vida. Então, todo ser vivo tem célula, exceto o vírus. Todo ser vivo tem uma composição química complexa com compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Todo ser vivo tem um ciclo de vida. Todo. Em alguns seres vivos, o ciclo de vida é mais longo, em outros, ele é mais curto. Mas todos, obrigatoriamente, passam pelas etapas do ciclo de vida. Alguns podem ter o seu ciclo de vida interrompido em outros momentos. Alguns podem não reproduzir, mas um ciclo de vida completo é um ciclo com nascimento, crescimento, amadurecimento e reprodução, envelhecimento e morte. Níveis de organização dos seres vivos. Os seres vivos, eles se organizam em níveis de organização. A menor unidade viva qual que é? Já falei aqui hoje, célula. Mas antes da célula nós temos átomos que se organizam formando moléculas, que se organizam formando as organelas, que estarão compondo as células. As células se organizam formando tecidos, os tecidos se organizam formando órgãos, que se organizam formando sistemas e um organismo. Os organismos se organizam em populações, as populações se organizam em comunidades, as comunidades se organizam em ecossistemas e os ecossistemas compõem a biosfera. Cada parte da biologia estuda o nível de organização do ser vivo. A bioquímica estuda os átomos, as moléculas. A citologia, as células e as organelas. A histologia, os tecidos.
anatomia e fisiologia, órgãos e sistemas. A ecologia, as populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. Todos os seres vivos possuem uma organização no mundo vivo. Beleza? Sendo que a organização dos seres vivos se inicia na célula e vai até a biosfera. Nós vamos ter um estudo separado de cada uma dessas organizações. Metabolismo. O que se entende por metabolismo? Todo ser vivo, para sobreviver, precisa realizar transformações químicas, transformações físicas, para que se produza energia, para que se produza matéria orgânica, para que se transforme substâncias. O conjunto de todas as transformações físico-químicas que ocorrem no interior dos organismos vivos nós chamamos de metabolismo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Você se mantém vivo se alimentando. Você precisa se alimentar. Você vai comer uma maçã, por exemplo. Você vai morder a maçã, mastigar a maçã, vai engolir a maçã. Só que essa maçã, para ser aproveitada pelo seu organismo, ela tem que sofrer transformação. Ela tem que sofrer transformação física e transformação química. Transformação física, por exemplo, mastigar ela. Ela tem que ser transformada em partículas pequenas o suficientes para serem aproveitadas pelas nossas células. Dentro da célula, você tem que pegar os nutrientes e transformar esses nutrientes em energia. Você tem que pegar os nutrientes e utilizar eles para construir os nossos tecidos. Então nós precisamos fazer o quê? Reações o tempo todo com esses nutrientes. O conjunto de todas as reações que se processam na célula, que se processam no organismo, nós chamamos de metabolismo. Então, metabolismo, conjunto de transformações químicas e físicas que as substâncias sofrem no interior dos organismos vivos. Conjunto de reações que se processam numa célula viva. Existem dois tipos básicos de metabolismo. O metabolismo para produzir alguma coisa e o metabolismo para degradar alguma coisa. O metabolismo para produzir alguma coisa nós chamamos de anabolismo. E o metabolismo para degradar, catabolismo. Tá? Então, catabolismo, ó, também chamado de via degradativa, que são as reações que promovem o quê? Degradação das moléculas no nosso organismo. Normalmente, liberando energia. Por exemplo, eu vou pegar a maçã e vou digerir a maçã para absorvê-la. Então, eu estou fazendo um catabolismo. Eu vou pegar a glicose, que é um combustível que a gente tem dentro da nossa célula, eu vou degradar a glicose para retirar dela energia. É um catabolismo. Então, as reações de degradação são reações catabólicas. A planta. A planta vai pegar gás carbônico e água e vai usar esse gás carbônico e água para produzir alimento, por um processo chamado fotossíntese. Então a planta está fazendo o quê? Ela está sintetizando, produzindo uma matéria orgânica. Então ela está fazendo um anabolismo. Ou via biosintética, biossíntese. Quer dizer que está se produzindo moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Quer ver outro exemplo? O fulano ele tomou um anabolizante para poder aumentar a massa muscular. O que é um anabolizante? O anabolizante é uma substância que induz o anabolismo, induz
a síntese. Então, ele vai produzir mais massa muscular, recebendo um anabolizante. Então, ele está induzindo ao anabolismo. Então, anabolismo quer dizer produzir molécula complexa a partir de molécula mais simples. Catabolismo quer dizer pegar a complexa, degradar ela para formar moléculas mais simples. O anabolismo e o catabolismo dependem da nutrição, porque você só pode produzir uma molécula se você tiver sido abastecido pelos nutrientes. Só pode degradar algo que você recebeu. Daí vem, então, a outra característica do ser vivo, que é a nutrição. Nutrição é o processo biológico mediante o qual os organismos assimilam os nutrientes, os alimentos e os líquidos necessários para o funcionamento, manutenção, crescimento e realização de todas as funções vitais. Então, quando você come um alimento, a finalidade é promover a sua nutrição. Se abastecer com um alimento, ou seja, se alimentar, visa uma nutrição. A nutrição ela pode ser classificada de duas maneiras, pessoal. A nutrição ela pode ser autotrófica ou heterotrófica. E de acordo com isso, os seres podem ser seres autótrofos ou autotrófico, heterótrofos ou heterotróficos. Auto quer dizer de si mesmo. Trófos, nutrir-se. Autotrófico, nutrir-se de si mesmo? Não. Autotrófico é produzir ele mesmo o seu alimento. O autotrófico é aquele ser vivo que consegue produzir os alimentos que serão usados na sua nutrição. Produzem os próprios nutrientes que serão utilizados no seu metabolismo. Autotrófico. Produz o próprio alimento. Heterotrófico. Hetero, diferente. Trófos, alimentar-se de algo diferente. Heterotróficos são aqueles que não conseguem produzir os seus alimentos, precisando então se nutrir de alguma coisa. Precisam de uma alimentação vinda de algo diferente dele mesmo. Nós, por exemplo, somos heterotróficos. As plantas que fazem fotossíntese e produzem o próprio alimento são autotróficas. Autótrofos ou autotróficos, seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, a matéria orgânica. Usam para isso matérias mais simples, CO2 e água. E a produção é feita normalmente pela fotossíntese ou quimiossíntese. Plantas, algas, algumas bactérias são autotróficos. Heterotróficos, seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, pois são incapazes de produzir a matéria orgânica a partir da matéria inorgânica, ou seja, não fazem fotossíntese, não produzem o próprio alimento. Os heterotróficos compõem o grupo que nós chamamos de consumidores. A planta autotrófica. Os autotróficos são chamados de produtores. O grilo, ele não produz o próprio alimento, ele tem que se alimentar da planta. Então ele é um heterotrófico, é um consumidor. O sapo não produz o próprio alimento, ele se alimenta do grilo. Ele é um heterotrófico, ele é um consumidor. A cobra não produz o próprio alimento, ela se alimenta do sapo. Heterotrófica, é um consumidor. O gavião não produz o próprio alimento, se alimenta da cobra, é um heterotrófico, é um consumidor.
Autotrófico produz o próprio alimento. Eles formam a base de toda a cadeia alimentar. Heterotrófico não produzem o próprio alimento, tem que se nutrir, se alimentar de alguém. Outra característica marcante do ser vivo é a transformação da matéria orgânica em energia para o metabolismo celular. A transformação da matéria orgânica em energia nós chamamos de respiração ou de fermentação. Respiração é um processo mais complexo em que moléculas orgânicas, nutrientes orgânicos, serão degradados dentro das células para que se produza energia, com participação de oxigênio ou sem participação de oxigênio. Com participação de oxigênio, ela é chamada de respiração aeróbia ou aeróbica, tanto faz. Sem participação de oxigênio, respiração anaeróbica. Fermentação também é um processo para a produção de energia, anaeróbico, sem utilização de oxigênio, porém um processo mais simples do que a respiração. Eu não vou entrar em detalhes agora de respiração, não vou entrar em detalhes de fermentação, porque a gente vai ter uma aula para falar só de respiração, uma aula para falar só de fermentação. Mas o que se entende por respiração, respiração celular e fermentação? Processos de transformação de matéria orgânica em energia, para que essa energia seja utilizada para o nosso metabolismo. Não sobrevivemos sem energia. Para produzirmos energia, ou fazemos respiração celular, ou fazemos fermentação. Quem quer perguntar? Fala aí. Eu ia comentar, né, da matéria orgânica, mas no caso da nossa respiração pulmonar, a gente não utiliza matéria orgânica, né? Não. Aqui a gente está falando de respiração celular. A respiração pulmonar é o que nós chamamos de respiração fisiológica. A respiração pulmonar, a gente usa ela para capturar o oxigênio e usar o oxigênio para a respiração celular. Na respiração celular, olha aqui, eu utilizo o oxigênio. Esse oxigênio ele é captado do meio pela respiração fisiológica. Então a respiração ela pode ser vista em dois níveis. Nível fisiológico, orgânico e nível celular. Toda vez que eu falar em produção de energia, eu estou falando de uma respiração celular. Nós vamos estudar em separado a respiração celular, a respiração sistêmica, que é a fisiológica dos órgãos, e a fermentação. Mas o que eu quero agora? Todo ser vivo necessita transformar matéria orgânica em energia, para que essa energia seja usada para o metabolismo. Essa transformação ela é feita ou por respiração celular ou por fermentação. Beleza? Aqui eu tenho, ó. Fala, Alô? pode falar. Tá sem o microfone? Alô? Repete, falhou. Agora sim. Tem dois alunos já se queixando que tá dando erro para entrar na transmissão aqui, tá? Mas a entrada tá automática, é só entrar que tá automático. Não, professor, não é isso. É a internet que não tá boa. Ah, entendi. Aí é aquela coisa que eu falei, ele vai ter que depois pegar e olhar a aula gravada. Vai olhar a aula gravada que eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje e tirar as dúvidas comigo depois no WhatsApp. Fala isso para eles. Tá bom? Então aqui eu tenho uma relação direta entre respiração e fotossíntese, ó. A planta, ela produz o alimento pela fotossíntese. E depois produz energia pela respiração. Tá? Então respirar é produzir energia. Respiração celular. Utilizando o quê? Utilizando o oxigênio e liberando CO2. Fotossíntese é produzir alimento.
utiliza o CO2 e libera o oxigênio. São dois processos contrários que fazem parte do metabolismo. Ok? Reprodução e hereditariedade. Reproduzir é uma característica essencial de todo ser vivo. E quando reproduz, passa as suas informações para frente. Essa passagem de informação para frente é hereditariedade. Ó, reproduzir, função através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à espécie. Todo ser vivo tem que ser capaz de reproduzir. Se não reproduzir, a espécie é eliminada. A gente só consegue manter a nossa espécie no meio com o processo reprodutivo, porque lembra lá do ciclo de vida? Nasce, cresce, amadurece, reproduz, envelhece e morre. Todo mundo vai morrer. Se você morrer sem deixar descendente, a sua espécie tende a ser eliminada. Então, é uma característica essencial para todo ser vivo. A reprodução é essencial para a espécie. Sem o processo reprodutivo, não há manutenção da espécie. E quando se reproduz, passa-se as suas informações genéticas para frente. Passar as informações genéticas para frente é a hereditariedade. O Antônio recebeu as informações dos pais dele, que receberam dos avós de Antônio, né, dos seus pais, dos bisavós de Antônio. Então, essa passagem de característica ao longo das gerações é hereditariedade. Só que só vai ter hereditariedade se tiver o quê? Reprodução. Então, são duas características que estão totalmente interligadas. Beleza? Ter filhotes, isto é, ter descendentes, é importante para garantir a ocupação do ambiente para se manter como espécie. Se não deixa descendentes, à medida que os indivíduos mais velhos vão morrendo, a espécie tende a desaparecer. Daí a importância da reprodução para a manutenção e perpetuação da espécie. A reprodução ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser assexuada ou sexuada. Reprodução sexuada é aquela em que vai haver participação de dois indivíduos. Esses dois indivíduos vão utilizar os gametas. Esses gametas vão carregar o material genético desses indivíduos. Esses gametas vão se juntar por um processo de fecundação. E da fecundação vai se formar um zigoto. E desse zigoto vai se desenvolver um novo indivíduo. Ou seja, a mistura de material genético por meio de gametas dos indivíduos participantes do processo reprodutivo. Toda vez que houver mistura de material genético, a gente caracteriza como sendo uma reprodução sexuada. A reprodução sexuada precisa então que os gametas se unam por uma fecundação, permitindo o processo reprodutivo. Nós vamos ter uma aula só de reprodução depois. Essa fecundação ela pode acontecer dentro do organismo, no nosso caso, por exemplo, ato sexual, o espermatozoide fecunda o óvulo dentro do organismo da mulher, fecundação interna. Ou ela pode acontecer fora do organismo. Esse sapo e essa fêmea aqui, ó, eles estão copulando. Então, o sapo vai liberar o espermatozoide dele na água, a fêmea vai liberar o óvulo na água. Então, na água vai acontecer a fecundação e o desenvolvimento do embrião. Fecundação externa. Beleza? E a reprodução sexuada, ela é extremamente importante porque ela promove um aumento de variabilidade genética. Porque a reprodução sexuada ela envolve o quê? Mistura de material genético de dois indivíduos diferentes.
Então eu vou pegar as informações de uma família, vou misturar com as informações de outra família. Então o que eu vou criar? Eu vou criar uma maior diversidade, uma maior variabilidade. E essa maior variabilidade faz com que nós tenhamos o quê? Maior diversidade dentro de uma espécie. E isso é importante porque melhora o potencial de adaptação. Quanto maior a diversidade, maior é a chance daquelas espécies se adaptarem e resistirem às variações do meio. Imagina só, imagina uma população em que todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas resistências e as mesmas fraquezas. Então, se um fator se torna letal para um, ele vai ser letal para todos. Agora, se você tem uma população diversificada, todo mundo tem as mesmas resistências e as mesmas fraquezas? Não. Isso é importante para a adaptação da espécie no meio. Todo mundo tem as mesmas fraquezas para a Covid e as mesmas resistências? Não. Por quê? Por causa da nossa variabilidade. Eu ia falar isso. Oi? A gente estava errado. Pois é. Eu ia falar justamente isso. Exatamente. Mas isso acontece por causa da nossa variabilidade. E por que a gente tem essa variabilidade? Porque a gente é produto de reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela não gera variabilidade, a menos que ocorra um processo chamado mutação, que é raro, que é mais difícil de acontecer. Pode falar. Sobre a reprodução assexuada lá, que tem a parte do... Falhou. Não ouvi. Alô, aí, é que esse site ele trava o microfone do nada, não sei porquê. Mas sobre a reprodução sexuada, por que o sapo fica naquela posição, sendo que não precisa, porque os óvulos e os espermatozoides vão estar dentro da água? Por que eles têm que ficar naquela posição? Porque ali, naquela posição, na verdade, ali a gente chama de abraço nupcial. O sapo ele fica por cima da fêmea, porque ele com as patas anteriores dele, as patas à frente, ele aperta a região abdominal da fêmea para facilitar a expulsão dos óvulos. Então ele dá um abraço apertado nela, esse abraço ajuda a expulsar o óvulo para a água. Entendeu? Entendi. Obrigado. Então aqui na reprodução assexuada, não tem mistura de material genético, não tem participação de gametas. Se não tem mistura de material genético, os indivíduos eles são todos o quê? Idênticos geneticamente. E isso é ruim para adaptação e para evolução. Como eu falei, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter as mesmas fraquezas e vai ter as mesmas vantagens adaptativas. Porém, é um processo mais rápido. Como é um processo mais rápido, os seres que conseguem se reproduzir de forma assexuada, eles utilizam da velocidade de reprodução como uma estratégia de sobrevivência. Surgem diferenças, se acontecer mutação. Mutação é quando o material genético muda sozinho, aleatoriamente. Caso haja mutação, cria-se uma variedade, uma variabilidade. Tá? Se não tiver mutação, todos os indivíduos são geneticamente idênticos. Aí eu botei aqui alguns casos, ó, regeneração é uma reprodução assexuada. Se eu pegar, por exemplo, ó, uma estrela do mar e cortar os braços dela, mantendo parte do disco central, cada braço, ó, reconstitui uma nova estrela. Isso é uma reprodução assexuada. Tem esse animalzinho aqui chamado planária. A planária ela tem um altíssimo potencial de regeneração. Cortei ela em três planárias surgem. Regeneração, tipo de reprodução assexuada, em que um indivíduo ele forma outros regenerando partes corpóreas. Brotamento, a formação de um broto. Essa aqui é uma esponja do mar, isso aqui. Um porífero. Esse porífero ele consegue formar um broto e esse broto se desprende e vira um novo ser. O nome disso é brotamento. É uma reprodução assexuada.
Cisparidade, ó. Cisparidade é quando uma bactéria se divide formando duas bactérias. Uma célula que se dividiu em duas. Uma bactéria que se dividiu em duas. Cisparidade, também chamado de fissão binária ou bipartição. É uma reprodução assexuada. É muito comum a gente ver reprodução assexuada em planta, ó. Muda. Vai lá, corta várias mudas e planta essas várias mudas. E essas mudas crescem e formam novas plantas. Assexuada. Em todos esses processos de reprodução assexuada, os indivíduos são o quê? Geneticamente idênticos entre si. E a última característica do ser vivo é a resposta a estímulos no meio. Os seres vivos, eles têm a capacidade de responder a estímulos. Respondem a estímulos no meio. Aqui nessa imagem aqui, o que você está observando? Uma planta. O que eu estou querendo mostrar nessa imagem? A planta, ela cresce em direção à luz. Ó, tem esse anteparo com um buraquinho por onde a luz entra. Ela sempre vai buscar a luz. Mas por que ela cresce em direção à luz? Porque ela precisa da luz para fazer fotossíntese. Mas como que ela sabe que ali está a luz? Porque ela tem a capacidade de responder ao estímulo luminoso. E todo ser vivo faz isso. Os seres vivos, eles respondem a estímulos. Tá? Em alguns casos, os estímulos, as respostas, elas são mais elaboradas. Quando as respostas são mais elaboradas, nós chamamos de sensibilidade, é o nosso caso. A gente separa som, cor, cheiro, gosto. Então nós temos uma sensibilidade. O nosso estímulo ele é um estímulo muito mais específico. Sensibilidade. Então a planária, ó. A planária ela tem essas estruturas, essas bolinhas pretas aqui que são chamadas ocelos. Ela percebe a luz. Então ela tem sensibilidade à luz. Ela responde a um estímulo por meio de uma sensibilidade. Então, todo ser vivo responde a estímulo. Em alguns casos, de forma mais específica, por meio de uma sensibilidade. Essas são as características gerais dos seres vivos, pessoal. O conjunto de características que permitem que nós possamos reconhecer uma unidade biológica como uma unidade viva. Beleza? Vou disponibilizar essa videoaula gravada para vocês, assistam mais vezes se desejarem. Se tiverem dúvidas, podem estar tirando dúvidas no momento que for. Tá? Professor, eu Pode tenho falar. uma dúvida. Eu queria saber sobre iniciação científica, o que é, como participar e tudo mais. Bom,